As folhas estão mais amareladas e têm menos grão por roseta no pé de café. A primeira e segunda floradas foram impactadas pelo calor forte e muitas flores não viraram frutos. Esse aqui é um exemplo muito típico do que está acontecendo em muitas lavouras. Então nós temos várias floradas, né, que são mostradas aqui pela diferença do tamanho dos frutos. E a florada que a gente obteve aqui, nas temperaturas muito altas, o chumbinho, que a gente chama, que são esses aqui, eles já vêm amarelado. Então isso daqui é um indicativo de que esse fruto ele não vai conseguir desenvolver totalmente até o final do ciclo. Onde era para a gente obter aqui muitos frutos, a gente vai ter, né, essa deficiência, né, que a gente teve aqui em função das altas temperaturas, né? Quem explica é o engenheiro agrônomo Eduardo Mosca. Ele é consultor, membro da Associação de Cafeicultores de Araguari. E ele explica mais. Este é o outro ponto que a gente chama a atenção. Então aqui a gente tem um ramo, onde a gente tem 1, 2, 3 pares de folha. O quarto e o próximo par de folha que a gente teria para o crescimento, que seria para as próximas safras, ele já vem comprometido devido às altas temperaturas, que também pode ser mostrada aqui, nesse caso, pela coloração das folhas, né, que elas ficam literalmente queimadas, podendo chegar a uma situação extrema desse sentido aqui, que ela vai queimando como um todo, né, e ela vai se desprender e ela não vai ser uma folha boa para a planta. Essa daqui é uma das consequências muito sérias que a gente tem, não só para essa safra, como para as outras safras seguintes também. A realidade que ele está explicando é percebida em todos os cafezais. Estamos no município de Araguari. A fazenda tem 200 hectares plantados. Este café vai ser colhido em maio do ano que vem. Ele está absoluto no céu e os termômetros estão marcando 38, 40 graus nos últimos tempos. Em algumas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, as mais altas temperaturas da história. O calorão que faz o ser humano reclamar bastante e traz preocupação aqui para a lavoura é orquestrado pelo El Niño, um fenômeno natural famosinho que gera aquecimento acima do normal nas águas do Oceano Pacífico. Esse fenômeno tem um intervalo regular de 5 e 7 anos. Todo este cenário gera uma alteração na distribuição da umidade e da temperatura em todo o planeta. Forma uma camada muito quente que extrai a umidade de dentro do continente e ficando sempre um ambiente muito mais quente. E isso resulta em altas temperaturas, alterações de padrões de chuva, que vai afetando todo o ambiente, o microclima, mas é uma questão natural. O problema que está acontecendo ultimamente é a intensidade, está ficando muito quente e o impacto fica muito maior quando nós percebemos. Esse impacto vai ser frequente, não tem como mudar e devemos ali fazer estratégias para suportar ele. Nessa lavoura que a gente está especificamente, trabalhando as plantas intercalares, como o plantio de braquiária, né, associada às outras plantas, para que a gente faça uma cobertura e com essa cobertura a gente diminuir a temperatura do solo e ajudando até mesmo a planta. Manter as plantas sempre com uma irrigação com um balanço hídrico ideal, né, o nível de fertilidade ideal, porque quanto mais folhas a gente tiver na planta, a gente consegue amenizar essa temperatura. A fazenda tem certificação de qualidade e nela funciona um campo experimental que está trabalhando com 19 variedades. São feitas análises de resistência, qualidade, características sensoriais. Pesquisadores afirmam que o café arábica, o mais consumido, é o mais sensível à temperatura muito elevada. Uma temperatura ideal para o café arábica seria algo em torno de 18, 21, 22 graus. Com temperaturas acima de 28 até 30 graus, a planta fecha os estômatos. E ela fechando os estômatos, a gente não tem o que a gente chama de transpiração. Ou seja, a planta deixa de absorver nutrientes e deixa de perder água. Então, nesse processo, a planta
ela para todos os processos fotossintéticos dela e o que isso vem a prejudicar. Mesmo que a gente tenha uma boa umidade de solo, que a gente tenha uma boa fertilidade, com altas temperaturas a planta não consegue absorver esses benefícios do solo. A característica da nossa cafeicultura aqui da Araguari região é a cafeicultura irrigada. Tem trabalhos que comprovam que uma boa disponibilidade de água, a temperatura interna da planta pode ser menor de 5 a 7 graus e isso ajuda muito no metabolismo da planta. A má notícia é que para a próxima safra, o calorão pode gerar aumento no preço do cafezinho que o brasileiro tanto gosta. O impacto que a gente vai ter em função dessa temperatura para a próxima safra, algo em torno de 25 a 30% a menos de café, em relação a essa produtividade que a gente estava esperando para o ano seguinte. Então a temperatura ela vai impactar aqui no preço da xicrinha do café da Dona Maria.